Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa, Senhor, cada vida que vai estar participando conosco dessa live. Alcança, meu Deus amado, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, cada vida, cada situação, cada dificuldade. Eu entrego nas Tuas mãos, meu Deus, amigos do Facebook, aqueles que estão entrando, aqueles que vão entrar, aqueles que vão assistir mais tarde, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a vida deles, ó Pai. Toca neles agora com Teu poder, meu Pai. Que o Senhor possa salvar, libertar, iluminar, transformar. Que o Senhor possa operar milagres e maravilhas, ó Deus, na vida de cada um deles, ó Pai. Senhor, aqueles que estão enfermos, ó Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor possa libertá-los das enfermidades, das mazelas, das doenças. Ó Pai, aqueles que estão com depressão, com angústias terríveis, Senhor, conforta, consola, arranca essa tristeza e essa angústia da alma. Meu Deus, restaura, Senhor, abençoa os casamentos, os relacionamentos, as famílias, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome do Teu Filho amado, eu clamo ao Senhor. Aqueles que têm passado problemas com vício, vício de cigarro, vício de bebida, vício de drogas, vício de pornografia. Senhor, em nome de Jesus, toca neles agora, Pai. Que só possa libertá-los da escravidão, das trevas do vício, meu Pai. E que sejam livres para Te adorar, para Te louvar, para Te bendizer, para serem felizes na Sua presença. Visita, meu Deus amado e santo, a cada lar, a cada família, aqueles que estão no trabalho nessa hora, abençoa, Senhor, conforta, aqueles que estão nos hospitais, ó Deus, nas clínicas de recuperação, ó Pai querido, toma nas Tuas fortes mãos, Senhor, e abençoa. Abençoa, meu Deus amado, a cada um nesse momento, em nome de Jesus, para a glória do Teu santo nome. Amém. Louvado seja Deus. Amados, graças a Deus, né? A paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Que o eterno Deus, de bondade e misericórdia, possa abençoar a cada um de uma maneira especial. Eu quero nessa manhã, meus queridos, trazer uma reflexão para nós aqui. Amém? Já tem algumas pessoas entrando aqui nessa live. É um prazer ter vocês conosco aqui, tá bom? Alguns minutos de verdades espirituais. Amém? São apenas alguns minutos de verdades espirituais. E eu já no início aqui dessa live, eu quero dizer para você que hoje à noite nós vamos ter uma vigília, tá? Vamos passar uma noite buscando ao Senhor, consagrando-nos ao Senhor, orando, né? Invocando a Deus, buscando a Deus e intercedendo também, tá? Então você que está aí acompanhando essa live, você pode deixar seus pedidos de oração embaixo aí, tá bom? Vai colocando seus pedidos de oração aí. Porque nós vamos estar orando durante a noite, durante a madrugada toda, em prol das pessoas, em prol das nossas vidas, em prol do nosso país, em prol dos missionários, em prol das pessoas que precisam, ok? Será uma bênção essa noite a nossa vigília, tá? Aqueles que são de aqui de Bias Fortes, região, quiser vir participar conosco da vigília, nós vamos ter uma noite ali abençoada na presença de Deus, permitindo Deus que seja dessa forma, tá bom? Então você já sabe que nós vamos ter uma vigília, você é nosso convidado, mas você que não pode, não tem condição de vir, coloca seus pedidos de oração aí abaixo, nos comentários, tá bom? E nós estaremos então orando por você, buscando a Deus em prol da sua vida, crendo que Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Meus amados, eu sem muita delonga, eu vou deixar para nós aqui algumas verdades espirituais. Eu preciso trazer essas verdades espirituais. Eu estava agora há pouco num período de oração, né? E o Senhor colocou no meu coração essa palavra que eu vou deixar agora. São verdades profundas e fortes, mas que trazem libertação, salvação para aquele que crê. Nós temos aqui na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, o versículo 9, 10 e 11. É o que Deus pôs em nosso coração para esta manhã, para este momento. E eu tenho certeza, se você tiver paciência de ouvir o vídeo até o final, Deus estará falando ao seu coração através dessa palavra, através dessa mensagem. Amém? Então preste bem atenção. Abra sua Bíblia na sua casa, você que pode, em 1 Coríntios capítulo 6, tá bom? Versículo 9, 10 e 11, vai dizer assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras,
nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Queridos, é uma palavra de Deus para nós. O apóstolo Paulo escreve a carta aos Coríntios para a igreja que estava ali na região da Caia. Uma igreja abençoada, uma igreja que vivia avivamento, batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, mas que precisava amadurecer na fé e conhecer com mais profundidade as verdades do Senhor. E nesse texto maravilhoso, o apóstolo Paulo vem combatendo algumas heresias, alguns pecados que havia acontecido ali naquele meio, mediante a inspiração do Espírito Santo e o conhecimento da verdade. E quando chega na altura do capítulo 6, versículo 9, o apóstolo Paulo diz assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Ele começa perguntando para ele: ei, vocês não estão sabendo? Vocês ainda não entenderam? Vocês ainda não compreenderam que os injustos, eles não podem herdar o reino de Deus? Vocês ainda não entenderam que os injustos não têm parte com Deus? Eles não têm comunhão com Deus e não podem entrar na eternidade, não podem entrar no céu, não podem estar naquele lugar onde Cristo conquistou na cruz do Calvário? Então, meus queridos, é interessante que pensemos sobre isso aí. Aqueles que praticam injustiça, que vivem na injustiça, eles não podem entrar no reino de Deus. Eles não têm parte para com Deus. E a pergunta é: não sabeis vós que os injustos não herdarão o reino de Deus? Então cuidado com a vida de injustiça. Cuidado. Tenha paciência de ouvir o vídeo até o final, que você vai entender o desfecho da mensagem. Eu sei que no começo parece grave e ofensivo, mas segura um pouco, porque no final você vai entender melhor. E eu passo agora para o versículo 10, onde o apóstolo Paulo diz assim: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Paulo traz uma lista e mostra para a igreja que estava ali em Corinto que as pessoas que praticam isso que eu acabei de ler agora, eles não herdarão o reino de Deus. Essas práticas separam o ser humano de Deus, porque Deus é santo. E essas práticas ofendem a santidade de Deus. Apesar dele nos amar, apesar dele nos querer com ele, apesar dele nos desejar próximo a ele, essas práticas nos separam, nos alienam, nos afastam do Deus vivo, do Deus santo, do Deus todo-poderoso. Meus amados, Isaías capítulo 59 vai dizer que o ouvido de Deus não está gravado para não poder ouvir, que a mão de Deus não está encolhida para não poder salvar. Mas os nossos pecados fazem separação, fazem divisão, fazem alienação entre nós e Deus, de maneira que Ele não pode nos ouvir. Então é real a pecaminosidade humana e a realidade de que o ser humano, entregue ao pecado, à desobediência, ele vive separado de Deus, mesmo que ele ache que não. Ele vive fora do caminho do reino de Deus, mesmo que ele imagine que não. Porque o ser humano imagina que se ele acreditar em Deus da maneira dele, ele está tranquilo. Ele imagina que se ele tiver até algum tipo de religião que traz algum tipo de conforto, que a situação está resolvida. Mas não está. Isso é um engano. A Bíblia Sagrada vai nos mostrar que Deus ama e Ele envia seu próprio Filho Jesus Cristo para salvar a humanidade. Porém, a palavra de Deus vai mostrar que é preciso nascer de novo, que é preciso ser transformado, que é preciso entrar no novo e vivo caminho, que é preciso morrer para a vida antiga e renascer para uma vida nova. Essa ação vem de Deus, esse poder vem de Deus no coração que crê, no coração que se abre. O apóstolo Paulo está dizendo para eles: ei, vocês não sabem que os injustos não podem herdar o reino do céu? Vocês não sabem, deixa eu ler aqui melhor, vocês não sabem que os devassos não podem entrar no reino do céu? Vocês não sabem que os idólatras não podem entrar no reino do céu? Vocês não sabem que os adúlteros não podem entrar no reino do céu? Vocês não sabem que os efeminados, os sodomitas, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os roubadores, os maldizentes não podem entrar no reino do céu? Ele traz uma lista de ritmos de vida, de condutas, de práticas, de costumes que impedem as pessoas de entrar no reino do céu. Então não se iluda. Você não tem condição de entrar no reino do céu do seu jeito. Você precisa de um Salvador.
Você precisa de transformação, você precisa de modificação, mas você por conta própria não tem essa força, não tem essa condição. O que você precisa fazer é entregar a sua vida a Jesus, é reconhecer que você é um pecador e que precisa de perdão, que precisa de salvação. E esse perdão, e essa salvação, e essa transformação, só Jesus pode fazer. Nenhum pastor pode fazer isso. Nenhum padre pode fazer isso aí. Nenhuma autoridade terrena pode fazer isso aí. Isso vem de Deus. Isso vem do céu. Isso vem do Senhor. Isso é a graça de Deus. Isso é a graça do Senhor. Mas o interessante é que Paulo traz essa lista mostrando que esse comportamento, essas práticas impedem a salvação das pessoas. Porém, no versículo 11, olha o que ele diz. É o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito nosso Deus. Isso é o Evangelho de Cristo. Coisa linda, coisa maravilhosa. Apesar da vida pecaminosa, apesar da imundícia, apesar da tortuosidade, apesar de andar na contramão de Deus, apesar de ter praticado e vivido abominações ao Senhor, aqui Paulo está dizendo que muitas daquelas pessoas que estavam na igreja agora, adorando a Deus, louvando a Deus, bendizendo a Deus, eles tinham um passado de pecaminosidade, eles tinham um passado de trevas sim, porém foram alcançados pela graça misericordiosa de Cristo, foram alcançadas pelo poder salvador de Deus em Cristo Jesus, foram alcançadas pelo Evangelho da salvação, e o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Porque o ser humano em si só, ele é pecador, e ele é totalmente depravado. Por melhor que alguém seja, por mais que alguém pratique coisas boas, ele é pecador, ele ainda é pecador, ele tem essência de pecador, ele tem sentimento de pecador, ele tem pensamento de pecador, e ele precisa de salvação, e ele precisa de resgate, e ele precisa que alguém o perdoe, ele precisa que alguém promova uma redenção sobre a vida dele, e esse alguém é Jesus Cristo, porque ele foi para a cruz no meu e no seu lugar. Ele se sacrificou no meu e no seu lugar. Ele sofreu a condenação no meu e no seu lugar. Ele levou sobre si as nossas condenações, os nossos pecados, as nossas transgressões. Ele leva sobre si. E quando o ser humano entende isso, e quando o ser humano se arrepende dos seus pecados, e quando o ser humano reconhece a sua miséria, a sua pecaminosidade, e ele entende que está perdido, quando a visão dele se abre, quando o entendimento dele é iluminado, e ele então reconhece a sua situação, ele se arrepende, ele se humilha e ele se prostra, reconhecendo que Cristo é o único Salvador, que Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Ele, que Cristo é a porta da salvação, que Cristo é o único que tem o poder de salvar as almas perdidas que estão caminhando para a condenação, que estão caminhando para a perdição. Cristo é o único que tem poder de fazer de pecadores caminhando para o inferno, filhos de Deus caminhando para o céu. Cristo é o único que pode iluminar os que estão em trevas, levantar os caídos. Cristo é o único que pode nos reconciliar com Deus. É o único que pode nos lavar, nos purificar e nos fazer aceito aos olhos do Senhor. Então Paulo vai escrevendo para os coríntios e mostra para eles, olha, os injustos e essa classe de pecados que está no versículo 10 impedem as pessoas de entrar no reino de Deus. Porém, Cristo, pelo poder do Espírito Santo, pela manifestação da graça divina, Ele consegue transformar, Ele consegue salvar, Ele consegue regenerar e Ele consegue justificar, aleluia, e preparar essas pessoas para que um dia possam ver a face de Deus e estar na presença do Senhor nas alturas. Amados, é interessante que entendamos isso o mais rápido possível, porque Jesus está voltando, o fim das coisas vem, e é necessário um despertamento da parte das pessoas, porque muitos serão pegos de surpresa no grande dia, no terrível dia do Senhor, e esse dia está chegando, esse momento está chegando. Eu não fiz essa live para prometer para você que você vai ficar rico, ou que todo mundo que aceitar Cristo nunca mais vai sofrer, nunca mais vai ter problema. Eu não fiz essa live para entregar chave de carro, de casa. Não, não. Eu fiz essa live para dizer para você que Jesus está voltando. E que apesar dos seus pecados, e apesar de você não merecer, Ele quer te salvar, Ele quer te perdoar. Que apesar de nenhum de nós merecermos a salvação, Ele quer dar a todos nós. Que apesar de todos nós sermos pecadores e que merecemos o inferno por sermos pecadores, Ele quer nos dar o céu. Então, se hoje ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçai o vosso coração.
Então, se hoje Ele te convida ao arrependimento, à reflexão, ao abandono do pecado e depositar sua fé, confiança, esperança só nele, Jesus Cristo, então tome essa atitude, tome essa decisão. Hoje, o Senhor pode entrar na sua vida, perdoar os seus pecados, salvar a sua alma, regenerar a sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo assim abençoe sua vida. Amém? Senhor, em nome de Jesus, abençoe cada vida que está acompanhando essa live e aqueles que ainda vão acompanhar. Ministra a tua bênção, tua graça e o teu poder sobre a vida deles, ó Pai. Que o Senhor possa fazê-los entender a verdade, compreender a verdade. Senhor, derrama a tua presença sobre a vida de cada um deles, ó Pai. Que o Senhor possa iluminar, revelar, ó Deus, que o Senhor possa falar ao coração de cada um deles, ó Pai. Que eles sejam alcançados pela tua graça, pelo teu poder, pela tua ação poderosa nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Queridos, Deus vos abençoe em Cristo Jesus, tá bom? Fiquem na paz do Senhor e até a próxima. Medite nessa palavra, amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.